Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta segunda-feira, dia 15 de fevereiro de 2021. Eu estou agora aqui na capa da Fox News, que apresenta a seguinte manchete: os democratas não conseguem condenar Trump, mas já parece estar em andamento planos para uma nova estratégia. Pois é, essa matéria saiu agora, hoje, na Fox. E nós tínhamos dado a mesma informação ontem, domingo. Pois é, estamos na frente da Fox. Hoje a grande mídia toda está falando sobre o assunto. Nós falávamos ontem. E tem gente que reclama do caipireza aqui do canal Professor Belém, mas aqui, com caipireza ou sem caipireza, você fica sabendo das coisas um cadinho antes. Isso que importa. É mais importante o conteúdo que a forma. Agora, a forma, o caipirês, quero lembrar aos amigos, é uma expressão anárquica que a inteligência artificial não sabe bem o que fazer, entendeu? Pois é. Além do que, o caipirês é jocoso, é quase como um deboche contra a juridiquês, contra aquela linguagem uspiana de falsetes, à la Fernando Henrique Cardoso, que muita gente está por aqui, porque embora o Brasil pareça ser dominado pelo eixo Rio-São Paulo, o Brasil é só interior, está cheio de interior no interior do Brasil. Pois é, o Brasil, já dizia a letra de uma música de Milton Nascimento, lá pelos idos dos dinossauros, não é só litoral, não, minha gente. O caipirês é importante por isso. Ele subverte até mesmo esta nova linguagem neutra que querem nos impor. Talvez por isso os comunistas detestam o caipirês. Razão pela qual nós continuaremos nessa toada, sim. E quem não gostar, fazer o quê? Uma senhora me disse ontem: eu não volto mais nesse canal se ele não retornar à língua curta, quer dizer, à língua culta. Bem, me deu vontade de perguntar: promete? Não corta não, filha. Mas tudo bem, nós precisamos dessa gente também. E por outro lado, nós não somos contra a língua culta, de modo algum, pelo contrário. Certas profissões, por exemplo, o caipirês ficaria meio estranho. Imagine um médico abrindo a porta de seu consultório para chamar uma paciente. Ô, você aí, a senhora aí pode entrar na sala. Ou você não, você fica sentado aí. E dentro do consultório, pode tirar a roupa, minha senhora. Mas, doutora, sim, do nada, de repente, sim, tira a roupa e joga ali naquela cadeira, por cima das minhas. Fica muito estranho. A língua culta é importante, sim, mas ela não pode ser uma imposição radical, porque causa que a língua é uma expressão, não é só uma expressão idiomática. Ela também expressa sentimentos, percepção, agudez e é muito crítica em alguns momentos. Eu, por exemplo, detesto ouvir o juridiquês de Marco Aurélio Melo e quando é preciso traduzi-lo, todo um argumento, um arcabouço de substantivos pomposos e adjetivos enigmáticos é traduzido por meia frase. O que ele falou? Ele ferrou nós. É isso aí. É só por isso. Ah, outro detalhe. Alguém lembrou ontem que é uma forma de driblar os algoritmos. É mesmo. Eu repito, a inteligência artificial das plataformas fica assim, ó, mas que será que é isso? Será que é piada? Será que é sério? Eles não sabem muito bem o que fazer com o caipirês. E você, por outro lado, ouve a notícia, entende e ainda dá umas risadinhas de quando em vez. Pois é, bem, vamos aos fatos. O estado de New Hampshire deu problema, Acontece que o estado que era dominado pelos democratas
reverteram ou inverteram o jogo em 2020, nas eleições de 2020. A Câmara Alta do Estado, por exemplo, que tinha 14 representantes democratas contra 10 representantes republicanos, inverteu. Colocou na eleição de 2020 14 representantes republicanos contra 10 democratas. E isso também na Câmara Baixa do Estado. Haviam, antes da eleição de 2020, 230 deputados democratas contra 156 deputados republicanos. Depois da eleição, o número foi para 213 representantes republicanos contra 187 representantes democratas. Viraram o jogo. Bem, acontece que Joe Biden ganhou no estado. Pois é. O estado que havia colocado a maioria de representantes republicanos nos altos postos, colocou, estranhamente, Donald Trump de lado, optou por Biden. Biden venceu no estado por 52,7% contra 45,4% de Trump. E aí, aí os senadores, principalmente republicanos do estado, acharam estranho e foram contar votos em alguns condados, por exemplo. E descobriram, contando os votos e confrontando a contagem manual com a contagem da máquina, que todos os candidatos republicanos tiveram exatos 300 votos computados a menos. Estranho, mas muito estranho. 300 votos exatamente. Vejam essa matéria. Ela diz o seguinte: a cidade de Windham usou máquinas da Dominion para contar cédulas de papel. E após uma recontagem manual crível, foi confirmado que cada republicano foi enganado pela máquina em cerca de 300 votos. E aí você pensaria que isso teria sido resolvido pela própria empresa, a Dominion, ou pelo secretário de Estado, ou pela unidade de eleição do gabinete da Procuradora-Geral do Estado, ou então pela Comissão de Lei das Eleições. Só que nada disso aconteceu. A matéria também diz que o senador estadual, Bob Guida, chamou as autoridades estaduais para verificarem esta diferença entre a contagem manual e as máquinas. E as autoridades estaduais viraram-lhe as costas, claro. Durante a teleconferência mais recente, em 5 de fevereiro, a Procuradora-Geral do Estado, Ann Edwards, e o chefe de Direito Eleitoral, Nicholas Chong-Yen, reiteraram a recusa do departamento em testar as máquinas de votação ou recontar as cédulas, ou fazer a comparação entre a contagem manual das cédulas e a das máquinas. Eles também se recusaram a considerar a obtenção de uma ordem judicial para aliviar suas preocupações sobre a autoridade legal sob a lei, o argumento 7, parágrafo 6. Esta não é uma questão partidária, disseram eles, é uma questão de integridade eleitoral. Bem, uma vez que a Procuradoria-Geral do Estado aceitasse a denúncia, verificasse e comprovasse, o caso seria levado para a Suprema Corte. Mas até mesmo a Suprema Corte andou dando a indireta de que não quer saber de problema nenhum relacionado à contagem de votos em New Hampshire. Bem, o que isso significa exatamente? Significa algo muito simples. O sistema jurídico do país está dizendo o seguinte: não estamos interessados em argumentar fraude eleitoral. O que está feito, está feito. É isso. Nós não estamos interessados na lei. Estamos interessados em manter o que foi feito. O que está feito, está feito. Então, New Hampshire está dizendo o seguinte para você ainda, que ainda
tem certas esperanças de que haverá uma mudança de jogo nos tribunais do país, né? Os tribunais federais. Não haverá, sinto dizer. O que haverá é uma retomada política de Donald Trump com toda a força, mas ainda precisará passar por gente dentro do partido que quer derrubar-lhe, como por Partido Republicano, como por exemplo Mitch McConnell, que hoje se colocou na linha de frente contra Donald Trump dentro do partido, quase que como que fosse uma guerra civil dentro do Partido Republicano. Mitch McConnell diz: aqui quem manda sou eu. E o resto vai dizer: não, quem manda é Trump. E vai ficar assim. Então Trump tem que lutar contra os seus adversários dentro do partido e contra novas tentativas de incriminá-lo. Querem levá-lo para a justiça agora, eu disse ontem. Mas mesmo assim virá com força total nas eleições de meio de mandato e é óbvio, será o candidato natural em 2024. Agora, dentro dos republicanos ou num terceiro partido? Essa é a questão. Muito bem, agora um detalhezinho interessante é que essa matéria não pode passar batida. Só antes, caso que nós temos que fazer aqui a barbeação, porque o tempo está se esmilinguindo. Só um minutinho. Olha só, barbeação executada com êxito total. Uma matéria muito interessante. Antes quero lembrar aos amigos que surgiu aí um novo filme da série Dan Brown. Não sei se vocês se lembram do tal do Código da Vinci, Dan Brown, Tom Hanks e tal. Pois é. Agora o terceiro filme da trilogia, não sei se é lançamento de 2020 ou 2021, mas está rolando aí na Netflix. Chama-se Inferno. O personagem de Dan Brown volta a investigar os mistérios do momento. E o mistério do momento não poderia ser outro senão a fabricação de um vírus em laboratório para dizimar pelo menos metade da humanidade. O filme é uma porcaria, claro, é mais do mesmo. Mas ele é interessante pelo seguinte, porque o vilão desse filme agora é um hiper, mega magnata, um homem dinheirudo, que resolveu salvar o planeta reduzindo a população. Então ele cria um vírus e tenta espalhar o vírus. Bem, como Tom Hanks já salvou a humanidade algumas outras vezes, não custa salvar de novo, né? Claro, o filme termina desse modo. O Tom Hanks salvando a humanidade, resgatando o vírus, não deixando que se espalhe e tal. Bobagens à parte, o fato é que parece que tem um milionário aí na parada querendo fazer o mesmo. Reduzir a população mundial para salvar o planeta. Eu já falei aqui que ele é um dos candidatos anticristo, e o nome dele, não posso dizer inteiro, vou dizer só as iniciais, é Bill Gates. Pois é, o tal do Bill Gates agora está lançando um livro dizendo como que a humanidade deve fazer para controlar o aquecimento global, salvar o planeta. Mas antes do livro, ele esteve envolvido em muitas ações na África. Ele tem ações que visam uma mudança de comportamento do africano. Pois é, acontece que nos países onde a sua fundação Bill e Melinda Gates mais atuou até agora, os países africanos, são os que estão trazendo ou revelando novos e profundos problemas na área sanitária, agora, nesse momento. Vejam, por exemplo, esta matéria saída na Axios. Diz o seguinte: o Ministério da Saúde da Guiné declarou hoje, segunda-feira, que existe uma nova epidemia de ebola no país, depois que 3 pessoas morreram do vírus e outras 4 foram infectadas no país da África Ocidental. A África Ocidental ainda está lutando com casos de Covid-19. A epidemia de ébola na Guiné segue-se a novos casos da doença na República Democrática do Congo, 3 meses após o último surto na República Democrática do Congo ter sido declarado erradicado, de acordo com o New York Times.
com o epicentro do surto de ebola na Guiné, em uma área de fronteira, a Organização Mundial de Saúde está trabalhando com as autoridades de saúde nas vizinhas Libéria e Serra Leoa, caso essas nações também tenham sido afetadas pelo vírus, disse a Organização Mundial em um comunicado hoje, segunda-feira. A Guiné, diz a Axios, foi um dos países mais afetados durante o surto de ebola na África Ocidental em 2014 e 2016 e foi declarado livre do ebola há 5 anos. E já relatou, até o momento, 15 mil casos de coronavírus, incluindo 85 mortos, de acordo com os dados da Johns Hopkins. Agora, vejam que interessante. A Guiné declarou epidemia de ebola em meio à pandemia de coronavírus. Só que a pandemia de coronavírus, proporcionalmente, quase não fez nada. Então, de repente, surge lá também algo para reforçar o problema. Epidemia de ebola. E, coincidentemente, nos países onde a presença do tal Bill Gates e Melinda Gates é forte. E não é só aí. Esses outros países citados na matéria também. Coincidência? Bem, por enquanto sim, só podemos falar em coincidência. Mas que tem muito a ver com o filme do tal Dan Brown, isso tem. Pode ter certeza. Se você gostou do vídeo, dá um like, carca o dedão, espreme o dedão no like e verifique se a sua inscrição ainda existe. Caso que acontece esse problema de quando em quando, você se inscreve no canal e quando vai ver não está mais inscrito no canal. Então verifique, se você foi desinscrito, insista, inscreva-se de novo, acione o sininho e se puder, por R$ 2,99 caraminguazinho por mês, você pode se tornar membro do canal. E se quiser ajudar bem mais o canal, você tem a opção de R$ 6,99 ou R$ 7,99 caraminguazinhos por mês. Tornando-se membro, você ajuda esse caipira a continuar existindo aqui na plataforma. Por enquanto é isso. À tarde, à tardinha, à noite, nós volta, se Deus quiser. Até depois.